Imagine um evento tão poderoso que transformou dias em noites, fez o verão parecer um inverno rigoroso e mergulhou o mundo em um caos sem precedentes. Você sabia que, há mais de 2 séculos, um supervulcão explodiu com tanta força que alterou o clima do planeta inteiro? O Monte Tambora, em 1815, não apenas devastou a região onde estava localizado, mas também congelou colheitas, causou fome global e inspirou histórias apocalípticas que ecoam até hoje. Quer saber como um único vulcão foi capaz de paralisar o planeta e o que ele nos ensina sobre as ameaças que ainda enfrentamos? Prepare-se, porque esta é uma história que você não pode perder. Em abril de 1815, o Monte Tambora, localizado na ilha de Sumbawa, na atual Indonésia, tornou-se o palco de um dos eventos vulcânicos mais catastróficos da história registrada. Antes da erupção, o Tambora era um gigante adormecido, com cerca de 4.300 metros de altura, sendo um dos maiores vulcões do planeta. No entanto, a calmaria terminou com uma das maiores explosões vulcânicas já documentadas. A erupção começou de forma gradual, com pequenos tremores e emissões de cinzas, mas rapidamente escalou para uma explosão colossal. O vulcão expeliu uma quantidade inacreditável de material para a atmosfera, cerca de 160 quilômetros cúbicos de cinzas e rochas, o equivalente a centenas de milhões de caminhões carregados. Para se ter uma ideia, isso é mais de 100 vezes a quantidade liberada pela erupção do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, em 1980. A força da erupção foi tamanha que grande parte do vulcão simplesmente desapareceu, criando uma caldeira colossal de 7 quilômetros de diâmetro. Ondas de choque foram sentidas a mais de 1.500 quilômetros de distância, e o barulho da explosão foi ouvido em lugares tão distantes quanto a Austrália e a ilha de Sumatra. Mas o impacto não se limitou apenas à devastação local. O Tambora liberou uma quantidade gigantesca de dióxido de enxofre na estratosfera, formando uma camada que bloqueou a luz solar e alterou o clima global. Essa foi a origem do Ano Sem Verão, uma consequência direta da erupção que mergulhou o mundo em um período de escuridão e frio. O cenário no entorno do Tambora foi apocalíptico. A explosão inicial matou dezenas de milhares de pessoas instantaneamente, mas os efeitos subsequentes, como fluxos piroclásticos e tsunamis, dizimaram vilarejos inteiros. Acredita-se que cerca de 70 mil pessoas tenham perdido a vida apenas na Indonésia, sem contar os milhões que sofreram com as mudanças climáticas no resto do planeta. O Monte Tambora não apenas entrou para a história como a maior erupção vulcânica já registrada, mas também como um lembrete assustador do poder devastador dos supervulcões e de como eventos locais podem desencadear crises globais. Quando o Monte Tambora entrou em erupção em abril de 1815, ele lançou para a atmosfera uma quantidade colossal de cinzas, gases e partículas que bloquearam parcialmente a luz do Sol. O resultado foi um efeito em escala global que transformou o ano de 1816 em um período atípico e sombrio, conhecido como o Ano Sem Verão. As partículas de dióxido de enxofre lançadas pelo vulcão subiram até a estratosfera, formando um véu de aerossóis que reduziu significativamente a entrada de radiação solar na Terra. Esse fenômeno causou um resfriamento global de até 3 graus Celsius em algumas regiões, algo que, à primeira vista, pode parecer pequeno, mas que teve impactos devastadores no clima e na vida cotidiana. No hemisfério norte, especialmente na Europa e na América do Norte, as estações se tornaram imprevisíveis. A neve caía em junho, geadas atingiam colheitas em pleno verão e tempestades severas se tornaram comuns. No Reino Unido, por exemplo, o céu permanecia cinzento por semanas, e relatos da época mencionam o frio persistente que parecia não ter fim. Nos Estados Unidos, os efeitos foram sentidos de maneira drástica. O estado de Vermont, por exemplo, experimentou neve e geada durante todo o verão, o que levou muitos a abandonar suas terras em busca de locais mais estáveis para viver.
Já na Europa, uma grave crise agrícola se instaurou. As colheitas fracassaram em larga escala, levando a um aumento exponencial nos preços dos alimentos e a uma fome generalizada. Em algumas regiões da Suíça, o preço do trigo subiu tanto que se tornou inacessível para a maioria da população. Mas não foram apenas as questões climáticas e econômicas que marcaram o Ano Sem Verão. Esse período também influenciou a cultura de maneira inesperada. Durante um retiro forçado pela chuva incessante na Suíça, um grupo de escritores, incluindo Mary Shelley, ficou confinado em uma mansão à beira do Lago de Genebra. Foi nesse cenário que Shelley concebeu a ideia de Frankenstein, uma das obras mais icônicas da literatura gótica. Por outro lado, o desespero e a fome levaram ao colapso de comunidades e ao aumento das tensões sociais. Em países como a França, que ainda se recuperava das guerras napoleônicas, a fome intensificou o descontentamento público e a instabilidade política. O Ano Sem Verão serve como um lembrete sombrio de como um único evento natural pode desencadear uma cascata de consequências em escala global. A erupção do Tambora não apenas impactou o clima, mas também moldou sociedades, economias e até mesmo o imaginário cultural da humanidade. É um exemplo claro do quão interconectado o planeta é e do poder que a natureza tem de alterar os rumos da história. Essa grande erupção do Monte Tambora em 1815 não apenas abalou o clima global, mas também deixou marcas profundas na cultura e na ciência da época. Os eventos catastróficos e suas consequências inspiraram obras literárias, estimularam avanços científicos e moldaram a forma como a humanidade começou a compreender os poderes destrutivos da natureza. No campo da cultura, o Ano Sem Verão deu origem a algumas das mais icônicas obras do romantismo. Na Suíça, Mary Shelley, Lord Byron e Percy Bysshe Shelley estavam confinados em uma mansão à beira do Lago de Genebra, forçados a permanecer dentro de casa devido às chuvas incessantes. Foi nesse ambiente sombrio e introspectivo que Mary Shelley concebeu a ideia de Frankenstein, uma narrativa que explora os limites da ciência e os perigos de desafiar as forças naturais. Ao mesmo tempo, Lord Byron compôs Darkness, um poema que captura a melancolia e o desespero daquele período de incerteza. Além disso, o impacto visual do evento inspirou artistas de toda a Europa. As paisagens tomadas por céus avermelhados, resultantes das partículas de cinzas vulcânicas, foram registradas em pinturas da época. Artistas como William Turner capturaram a dramaticidade dessas paisagens em suas obras, ajudando a eternizar os efeitos da erupção na memória cultural. No âmbito científico, o desastre provocou reflexões profundas sobre os fenômenos naturais e seus efeitos globais. Geólogos e cientistas da época começaram a estudar com mais afinco as erupções vulcânicas, tentando entender suas causas e impactos. O conceito de que um vulcão poderia influenciar o clima global ainda era novo, mas os efeitos do Tambora ajudaram a consolidar essa ideia. O evento também teve um papel importante no avanço da meteorologia. Observações feitas por cientistas como Benjamin Franklin no século anterior, durante a erupção do vulcão Laki na Islândia, ganharam relevância ao se somarem às análises do Tambora. Isso levou ao desenvolvimento de teorias que ligavam erupções vulcânicas às alterações climáticas, pavimentando o caminho para o estudo moderno dos ciclos climáticos e suas conexões com eventos vulcânicos. Por outro lado, o impacto social da fome e das dificuldades econômicas geradas pelo Ano Sem Verão também influenciou mudanças práticas. A crise agrícola, por exemplo, incentivou inovações na agricultura e no transporte. Foi nesse contexto que a bicicleta moderna foi criada, inicialmente como uma alternativa aos cavalos, que haviam se tornado escassos devido à falta de alimento. Esses impactos culturais e científicos mostram como um evento catastrófico pode transcender a destruição imediata e catalisar reflexões profundas, novas ideias e mudanças duradouras. O legado do Tambora vai muito além de seu impacto devastador. Ele é um lembrete do poder transformador da natureza que molda tanto o mundo físico quanto a mente humana.
Embora eventos como o do Monte Tambora sejam raros, os supervulcões continuam sendo uma ameaça real. Regiões como Yellowstone, nos Estados Unidos, e o Lago Toba, na Indonésia, são monitoradas constantemente devido ao potencial catastrófico de uma erupção. Avanços na tecnologia de monitoramento permitem identificar sinais de atividade vulcânica, como mudanças sísmicas e deformações no solo, com maior precisão. No entanto, prever quando uma erupção ocorrerá ainda é um desafio científico. O impacto de um supervulcão hoje seria amplificado pela interconexão global, afetando o clima, os sistemas de transporte, a economia e a produção de alimentos em todo o planeta. Essa ameaça destaca a importância de investimentos em pesquisa, sistemas de alerta e planos de resposta global para minimizar os danos de um possível desastre. Os supervulcões, como o Monte Tambora, são um lembrete poderoso da força da natureza e de nossa vulnerabilidade diante dela. Eventos como o Ano Sem Verão destacam os impactos globais que uma erupção desse tipo pode causar, afetando desde o clima até a sociedade e a cultura. Hoje, graças aos avanços científicos e à cooperação global, temos melhores ferramentas para monitorar essas ameaças. No entanto, a verdadeira preparação depende de união, planejamento e resiliência. O passado nos ensina que, mesmo diante de grandes desafios, a humanidade é capaz de superar adversidades. Esses gigantes adormecidos continuam presentes, silenciosos, mas sempre prontos para nos lembrar de nosso lugar no planeta. Cabe a nós usar o conhecimento para mitigar riscos e garantir um futuro mais seguro. Gostou de conhecer mais sobre os supervulcões e seu impacto na história e no futuro? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias incríveis sobre o mundo e suas forças misteriosas. Esse é o Crônicas do Passado. Até a próxima!